trágica história de um garoto que desapareceu e cujo caso ficou sem solução durante 27 anos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Jacob Wetterling. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Então se você não é inscrito e caiu nesse vídeo, caiu nesse canal de paraquedas, eu ainda não sei o que está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal, já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Comenta, compartilha, deixe seu like. Enfim, hoje eu vim falar pra vocês um dos casos, assim, mais longos de não... Talvez, assim, se a gente for tirar em consideração os casos que não estão resolvidos, esse daqui talvez é um dos casos mais longos sem solução que eu já trouxe aqui no canal. É um caso que teve a sua resolução bem recentemente, em 2016, que foi o caso de Jacob Wetterling. E nisso ele trouxe um outro caso à tona e vários outros casos à tona sobre desaparecimentos de crianças naquela região. Mas o assassino só confessou esse. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Jacob Erin Wetterling é um garoto americano que vivia na cidade de St. Joseph. Foi sequestrado quando ele tinha apenas 11 anos de idade em outubro de 1989 e seu caso permaneceu sem solução durante 27 anos. No começo de setembro de 2016, o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota conseguiu restaurar alguns restos mortais, alguns ossos, de uma fazenda perto de Paynesville. Ainda em setembro de 2016, a família de Jacob Wetterling confirmou que aquela ossada era sim de seu filho e que tudo foi encontrado, que tudo foi oficializado como sendo dele graças à arcada dentária. O local foi revelado por Danny Hewitt, que foi um outro cara que já estava tipo assim, na mira dos policiais por ter sequestrado e abusado de um outro garoto de 12 anos perto ali do local do sequestro de Jacob. Antes de eu falar quem é a vítima e também quem é o assassino / abusador / sequestrador, eu já devo adiantar pra vocês é que infelizmente eu não consegui achar tanta coisa assim sobre a infância deles, já que não teve nenhum evento extraordinário que chamasse a atenção de muitas pessoas para que o seu comportamento, para que justificasse o seu comportamento. Ele nunca foi abusado, ele tinha uma infância normal. Mas, enfim, agora que eu dei esse breve contexto, eu vou falar pra vocês quem eram essas pessoas. Jacob Erin Wetterling nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978 na cidade de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele era o primeiro filho de Jerry e Pat Wetterling e tinha um irmão mais novo chamado Trevor, que na época do desaparecimento do seu irmão tinha apenas 10 anos de idade. A família vivia numa cidade chamada St. Joseph, que era uma comunidade bem, assim, tranquila, que era ali por meio do estado de Minnesota. Assim, era aquela típica cidade que não acontecia nada, sabe? Nenhum assassinato, alguma coisa assim muito importante. Todo mundo vivia com as suas portas destrancadas. Era aquela comunidade bem tranquila. E a família Wetterling era bem unida, era conhecida por ser bem unida e bem ativa na comunidade. Desde muito jovem, Jacob Wetterling era descrito por muitos da comunidade como sendo uma criança muito amorosa, muito alegre. Todo mundo gostava dele, tipo assim, tinha vários amigos. Fora também que gostava muito de praticar alguns esportes, principalmente algumas atividades ao ar livre. Já o assassino Danny James Hewitt nasceu no dia 5 de novembro de 1963 em Paynesville, nos Estados Unidos, crescendo em uma área bem rural do estado de Minnesota. Novamente eu falo, não há muitos relatos sobre a infância de Danny, já que não houve nenhum evento extraordinário na sua infância que marcasse, que pudesse ser, assim, um evento que manipulou a sua mente para que ele viesse cometer esse tipo de crime. Não há nenhum indício disso. Fora também que não há relatos se ele era uma criança tranquila ou era uma criança já perturbada desde criança. Então, não há muita coisa para se dizer da infância dessas duas pessoas. Então, já vou falar para vocês sobre o assassinato de Jacob Wetterling. No dia 22 de outubro, que macabramente é o dia do meu aniversário, mas assim, no dia 22 de outubro de 1989, por volta das 9 horas da noite, Jacob Wetterling, de apenas 11 anos, saiu de bicicleta junto com seu irmão Trevor, que tinha 10 anos de idade, e também um amigo bem próximo deles, que tinha apenas 11 anos de idade também. Os três garotos decidiram ir até uma videolocadora para alugar algum filme, meio que sem supervisão dos pais, já que os pais de Jacob não tinham deixado eles saírem dali, já que estava muito tarde e, tipo assim, 9 horas da noite, em pleno domingo, muita coisa pode acontecer. Mas Jacob, ele tramou uma coisinha lá, tipo, vamos sair escondidos, e entrou em contato com seu amigo para poder fazer isso. Logo assim que eles estavam voltando da videolocadora, eles não andaram tanto
tantos metros assim, até que, segundo o irmão de Jacob, chamado Trevor Wetterling, e também do amigo dele chamado Aaron Larson, de apenas 11 anos de idade, novamente eu falo isso, eles estavam passando em frente a uma garagem quando um homem mascarado, vestindo uma máscara preta, sabe aquelas máscaras de ladrão? Tipo, com 2 buraquinhos nos olhos e um buraco na boca? Simplesmente apareceu e falou para eles jogarem a bicicleta deles em uma vala e deitar-se de bruço. Ainda segundo os 2 garotos, esse homem estava ameaçando todos esses garotos, todos esses 3 meninos, com uma arma. E depois disso, depois deles estarem deitados no chão, foi perguntado a todos os 3 garotos sobre suas idades. Foi então que Danny decidiu libertar Trevor, falando para ele correr em direção à mata. Caso contrário, ele atiraria e mataria. Tipo assim, vai correndo sem olhar para trás. Caso contrário, eu te mato. Depois disso, Danny ordenou que os 2 garotos virassem de frente para ele para que ele pudesse ver o rosto dos garotos, e foi então que ele disse para Aaron correr em direção à mata sem olhar para trás. Caso contrário, ele também mataria ele. E essa foi a última vez que Jacob Wetterling foi visto com vida. Infelizmente, foi nessa circunstância. E após Jacob ser levado por Danny para um local, ele foi abusado sexualmente e em seguida foi morto por uma bala. Depois dele ter sido morto, o corpo de Jacob foi enterrado a cerca de 100 metros do local do crime, e um ano depois, Danny estava passando ali por perto e percebeu que os outros poderiam ver o seu corpo, já que a sua camisa vermelha estava aparecendo. Foi então que ele decidiu pegar os restos mortais de Jacob e levar até uma fazenda a quase 50 quilômetros de distância para poder enterrar o corpo. E agora eu vou falar para vocês sobre a investigação que levou até o descobrimento de Danny. Uma coisa que eu não consegui achar é como os vizinhos ficaram sabendo antes dos pais de Jacob sobre o desaparecimento de Jacob Wetterling. Provavelmente um dos garotos, um dos vizinhos, viu tanto o Trevor quanto o Aaron correndo por ali pela mata, chamaram eles, perguntaram o que aconteceu, e tipo assim, eles falaram, Jacob foi sequestrado. E foi então que os vizinhos notificaram tanto os pais de Jacob quanto também a polícia. Os policiais chegaram no local do sequestro cerca de 6 minutos depois daquilo e já não tinha mais nada ali. Foi então que foi feita uma busca local tanto por pessoas voluntárias, tanto também por helicópteros. Muita gente estava esperançosa de que encontrariam Jacob, que ele apenas tinha se perdido na mata, ou que encontrariam ele com vida, já que o caso tinha sido muito, assim, recente. Eles conseguiram achar o local do crime muito rápido, ou seja, tinha essa esperança. Mas os dias foram se passando, as horas foram se passando e nada de Jacob Wetterling. E assim, o caso, ele foi se esfriando, não é que ele foi se esfriando, ele não teve muita notoriedade, já que aconteceu em um local, tipo assim, muito pequeno dos Estados Unidos, uma cidade onde ninguém sabia direito o que era, sabe aquelas cidades bem do interior mesmo? Então, era esse tipo de cidade, ou seja, não tinha tanta notoriedade assim. O caso só teve essa notoriedade nacional, tanto internacional, quando Pat Wetterling, a mãe de Jacob, deu uma entrevista para Pioneer Express, de Minnesota. E 2 meses depois dessa entrevista, o FBI chegou a entrar no caso com a esperança de que encontrariam o assassino / sequestrador. Os moradores locais decidiram criar o Centro de Amigos de Jacob Wetterling para poder, assim, conscientizar as pessoas, e logo nas primeiras semanas eles já receberam mais de 1000 inscrições para poder divulgar tantos panfletos, imagens, assim, tornar mais público o caso de Jacob. E em 16 de dezembro de 1989, uma coisa bem, assim, estranha aconteceu. O FBI chegou a entrevistar Danny Henwich sobre o sequestro de Jacob Wetterling, mas ele foi libertado já que não tinha muitas provas de que ele foi o sequestrador, mas eles recolheram uma amostra de DNA para assim poder seguir com a investigação quando aquela tecnologia tivesse muito avançada. Décadas se passaram sem nenhum preso, sem nenhum acusado de assassinato sobre ele. Ninguém foi preso, até que uma investigadora amadora da internet, assim chamada Joy Baker, decidiu entrar no caso. Joy Baker tinha apenas 22 anos quando Jacob Wetterling desapareceu, e ela só soube do caso muito tempo depois e decidiu escrever no seu blog sobre casos criminais em 2010. Ela se envolveu muito com o caso logo assim que ela viu uma entrevista onde os 2 pais de Jacob Wetterling estavam, tipo assim, passando por uma entrevista de imprensa e eles estavam completamente com o coração partido. Ela se envolveu por causa disso
e foi então que ela decidiu investigar por conta própria sobre aquele caso. E não demorou muito para que ela encontrasse o caso de Jared Scarry. Acho que é assim que se fala. No dia 13 de janeiro de 1989, cerca de 9 meses antes do sequestro de Jacob, Jared, que tinha apenas 12 anos de idade, foi sequestrado e abusado sexualmente por um homem desconhecido. O suspeito ameaçou Jared com uma arma e disse para ele correr sem olhar para trás. Caso contrário, ele também atiraria. E como esse ocorrido aconteceu a apenas 10 quilômetros do caso de Jacob, Joy Baker achou que esses dois casos estavam muito interligados e que tinha alguma coisa a mais ali envolvendo esses dois casos. Ela seguiu investigando, mas o seu caso só teve notoriedade em 2014, quando ela e também Jared foram entrevistados no programa The Hunt em 2014. Ainda em 2014, mais especificamente em maio daquele ano, os detetives afirmaram que estavam investigando uma série de sequestros e abusos sexuais envolvendo menores de idade perto da área do desaparecimento de Jacob, nos 2 anos anteriores ao sequestro. E eles descobriram que entre o verão de 1986 e a primavera de 1987, 5 adolescentes foram sequestrados e abusados sexualmente, mas ninguém tinha sido preso. Foi então que os investigadores decidiram voltar ao caso, entrevistando essas vítimas de abuso, e também decidiram trabalhar junto com Joy Baker. Após meses e quase anos de entrevista com essas vítimas, os investigadores, junto com Joy Baker, meio que concluíram que esses casos não eram aleatórios, eles estavam ligados de alguma forma, ainda mais com o caso de Jacob, já que esse caso em específico tinha acontecido apenas 40 minutos das outras cenas do crime. E depois dessa renovação de esforços, eles descobriram que o DNA não identificado da cena do crime de Jared, correspondia com o DNA de Danny Hewitt. A polícia teve um mandado de busca e apreensão na casa de Danny em julho de 2015 e em outubro de 2015 ele foi preso e acusado de obter em sua casa pornografia infantil. Enfrentando cerca de 25 acusações federais, ele decidiu fazer meio que um acordo de delação premiada, onde ele finalmente confessou ser o autor do crime de Jacob Wetterling. Mas apesar disso, apesar dele ter confessado, ele não pode ser acusado de assassinar Jacob Wetterling, já que isso fazia meio que parte do acordo de delação premiada. Já que ele delatou que ele é o assassino, ele também não pode ser acusado de assassinato, ou seja, ele não pode ser... Não é que ele não pode ser acusado, ele não pode ser julgado pelo assassinato de Jacob. Ele provou ser o assassino, levando os investigadores e a polícia até o local onde ele havia enterrado o corpo de Jacob Wetterling na fazenda no dia 31 de agosto de 2016. Os restos mortais de um garoto foram encontrados na fazenda, e essa fazenda ficava a cerca de quase 50 quilômetros da casa de Jacob Wetterling. Foram investigados esses restos mortais e, de acordo com a arcada dentária, foi confirmado que era sim de Jacob Wetterling. Danny Hewitt confirmou seu envolvimento no caso, mostrando isso, e também descreveu como ele havia sequestrado, falando que ele havia pego a criança, colocado em uma caixa de brita em Painesville, depois molestou ele e em seguida matou o garoto com uma bala. E embora ele tenha sido sentenciado a 20 anos de prisão pela pornografia infantil encontrada na sua casa, ele não pode ser julgado pelo assassinato de Jacob Wetterling, infelizmente. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. E assim, a gente vê que a justiça muitas vezes ela não é justa. Ele foi preso? Foi. Poderia ser preso pelo caso de Jacob Wetterling? Poderia. Eu acredito que a família já está muito mais confortável em saber que, por mais que o Danny não tenha sido julgado pelo assassinato do seu filho, ele está na cadeia, tipo, sabe, pagando pelos crimes que ele já cometeu. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.